Mais uma vez você tem essa oportunidade de aprender nesses 20 minutinhos de conhecimento e diversão. Muita alegria para você, meu filho, aqui no Carecas de Saber. Oi, turma, eu sou o professor Souto. Vamos aqui organizar o aquecimento de um corpo ou resfriamento. Nesse caso, nós vamos fazer o aquecimento, visto que o resfriamento é só o caminho inverso, tá? Então vamos organizar aqui. Eu tenho aqui um bloco de gelo a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Então, o bloco de gelo a uma temperatura de 20 graus negativos, tá? Então eu vou representar ele aqui, ó, menos 20 graus. Ó, menos 20 graus Celsius, tá? Vamos lá. Eu vou aquecer o gelo e ele sofre um aumento de temperatura e vai chegar aqui na pressão de uma atmosfera, ele vai chegar a 0 grau, que é a temperatura de fusão do gelo. Então eu vou aquecer. Pronto. Ele chega aqui a 0 graus Celsius, tá? Muito bem. Daqui para cá, o gelo vai sofrer agora o processo de fusão. Então ele sofrerá um derretimento e aqui nós teremos água a 0 grau, tá? Água a 0 grau. Então eu vou pôr aqui, ó, gelo a 0 grau. Teremos água a 0 graus Celsius, tá bom? O que houve aí? Nós temos aqui o patamar, como eu já tinha falado para vocês. Ó, o patamar, este é um patamar. Só lembrando que aqui nós temos o gelo no estado sólido. Aqui, após a fusão completa, nós temos aqui água. Eu vou colocar gelo é G e água. Lembrando que nesse intervalo aqui, nós temos uma mistura gelo e água, tá? Agora eu vou pegar essa água e vou aquecer. Muito bem. Aí ela vai chegar à temperatura de fervura. A água na situação de fervura, pressão atmosférica, uma atmosfera, 100 graus. Não vamos escrever o grau Celsius, porque o grau Celsius já está especificado ali em cima no eixo. É bom para você já acostumar a fazer a leitura do gráfico na vertical direitinho e tal. Tá? Muito bem. Aí, fervendo. A água fervendo. Beleza. Agora nós temos a água, então, a 100 graus. Então, vem para cá. Vou continuar aqui. Água a 100 graus, tá? 100 graus Celsius. O que vai acontecer agora? Eu vou transformar a água em vapor. Então, água a 100 graus e vapor a 100 graus. Então, aqui o vapor a 100 graus. Só um cuidado, que aqui eu estou representando o vapor, mas o vapor a gente não consegue ver, tá? O que você vê são gotículas de água. Então, se você está vendo, você não está vendo o vapor. Você está vendo água no estado líquido, numa situação de flutuação. Ela está flutuando, tá? Então, as gotinhas de água flutuando a uma temperatura lá misturado com o vapor. Mas o vapor a gente não consegue enxergar. Mas isso aqui é só um esquema para você memorizar. Então, nós temos aqui um outro patamar. E aqui nós vimos aqui uma mudança de estado físico. Nós tínhamos aqui a água e aqui a água virou vapor. Vamos colocar aqui V de vapor, tá? Mais uma vez, no meio do caminho aqui, nós temos água e vapor, tá?
a mistura dos dois estados físicos. Nesse final, totalmente o vapor. Beleza. Agora, professor, eu posso aquecer o vapor? Pode aquecer o vapor. No caso da água, se passar de 350, aproximadamente 356 graus, é a água que era estado de vapor. Aqui nós temos o aquecimento do vapor. Ela vai virar aquilo que eu falei para vocês. Ela vira o gás. Ela vira gás, tá? A água vai virar gás. Por quê? Passou da temperatura 356 graus, aproximadamente, ele não volta mais para os estados anteriores. Porque à medida que ele virou gás, já era. Você pode aumentar a pressão que você não volta mais. Por isso que é chamado temperatura crítica, né? Então, só revisando aqui, nós tínhamos o aquecimento do gelo, depois o aquecimento da água, depois o aquecimento do vapor, até virar gás, tá? Agora eu vou falar dos calores que nós vamos utilizar em cada passagem, em cada trecho deste gráfico. Desde o meu tempo de criança que isso é assim. Turma, qual é a pergunta que vai aparecer mais vezes para você? Qual a quantidade total de calor necessária para transformar 10 gramas de gelo, vamos supor, 10 gramas de gelo, vamos começar daqui, 10 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, até vapor. Então, gelo, vamos transformar em vapor a uma temperatura de 120 graus Celsius. Tá? Então a pergunta é, qual a quantidade de calor para transformarmos 10 gramas de gelo a menos 20 graus até 120 graus o vapor? Então, mais uma vez, qual a quantidade de calor necessária para transformarmos 10 gramas de gelo a menos 20 em vapor a 120 graus? Tá bom? Vamos lembrar que a massa de 10 gramas continuará constante durante todo o processo. Tá? Esse calor envolvido para o aquecimento do gelo, vamos chamar de Q1. Então, o Q1 é a quantidade de calor sensível. Então, vamos usar a fórmula MC ΔT. Tá? O calor específico sensível é da água no estado, na situação de gelo. Vamos substituir? Então, nós teremos o Q1 igual a massa, 10 gramas. O calor específico do gelo, vamos colocar como 0,5 calorias por grama por grau Celsius, tá? Então, já estou falando aqui, foi o dado de um problema. Em vez de eu ficar escrevendo antes, já vou falando para você aqui. Então, o calor específico do gelo, o calor específico sensível do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. E o ΔT é a temperatura final, 0 menos a inicial. Então, nós faríamos temperatura 0 menos a inicial, que é menos 20. Então, nós temos que fazer a continha. Ficará o Q1 igual 10 vezes meio, nós temos 5. Menos com menos dá mais. 0 mais 20 é 20. Então, 5 vezes 20. Nós vemos aqui que são necessárias 100 calorias para aquecer de menos 20 a 0, 10 gramas de gelo. Então, vamos colocando aqui. Eu vou marcar aqui, então, o Q1 que nós acabamos de calcular. O Q1, quanto deu? 100 calorias. Agora vamos para o Q2. O Q2, vou apagar a lousa e vamos calcular agora o Q2. O que seria o Q2? O Q2 é
a quantidade de calor para a completa fusão do gelo. Turma, agora vamos calcular o Q2. A massa permanece constante, 10 gramas. Professor, agora você não usa o MC delta θ? Não, porque agora é mudança de estado físico. Nós estamos aqui num processo de fusão. O gelo está derretendo. Ele vai passar do estado sólido para o líquido sem mudança de temperatura. O calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Então temos aqui 10 gramas vezes 80 calorias por grama. Aqui são 800 calorias. Opa! Então vamos anotar o calor Q2. O calor Q2 igual 800 calorias. Ó, veja bem, é mais difícil derreter o gelo do que aquecer o gelo aí no caso. Aí foi, né? Q2. Agora vamos para o Q3, tá? Vou apagar aqui também. Vamos fazer agora o cálculo do Q3. O Q3 vai entrar o calor sensível porque não há mudança de estado físico. Aqui é o aquecimento da água até o ponto de fervura, que é 100 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera. Turma, agora o Q3. O Q3 é quantidade de calor sensível, tá? Q micaceta. Ó, micaceta. Tá? Micaceta. Ai, meu Deus do céu, né? Ó, então vai. Eu não achei graça nenhuma. Eu não achei graça da minha piada. Então, você imagina. Ó, Q em calorias, vou puxar para cá. Vamos abrir um espaço bacana aqui. Então, o Q3 é o calor sensível. Nós teremos o aquecimento da água. Lembra? Não tem mudança de estado físico, tem o MC delta θ. Alguns colegas usam que macete, né? Sei lá, você gosta do macete, gosta do micacete. Você escolhe qual. Você escolhe qual você gosta mais, tá? Gosto não se discute. A massa é 10 gramas. O calor específico da água, turma, é 1. Então vamos lembrar. 10 gramas. O calor específico sensível é caloria por grama por grau Celsius. Tá? E o delta θ, vamos lá? O delta θ aqui é de quanto? 100 menos 0, 100 graus. Então, nós temos agora 10 vezes 100, 1.000. Então, em calorias, 1.000 calorias agora necessário para aquecer a água desse jeito aí. Então, vou escrever aqui Q3 igual a 1.000 calorias. Depois, claro, no final vamos somar todas as parcelas, tá? Agora eu vou para o Q4. Q4? Q4? Q4 é vaporização. Agora é calor latente de vaporização. Se quiser anotar aqui, tá? Do líquido para o gasoso, vaporização. Vamos agora para o Q4. Turma, então, ó, muito importante, agora nós temos um processo de... Aqui eu escrevi fusão. Agora aqui é vaporização. Tá? Vaporização. É o Q4, que é o calor latente. Então, a quantidade de calor latente para a vaporização, ó, água no estado líquido, água no estado de vapor. Vamos lá? O Q4 continuam 10 gramas.
Agora, eu estou substituindo aqui, mas imagino que foi dado do problema. Aqui o calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama. Tá? E aí vem 540 vezes 10 dá 5.400 calorias. Um fato curioso, vamos colocar aqui, ó, 5.000, tá certo a conta? Tá. 5.400 calorias. Vamos supor que você está lá, deixou o ferro esquentando para passar a roupa, tá? Antes de passar a roupa, você vai ver. Será que dá para começar a passar a roupa? Eu vou ver se o ferro está quente. O que eu faço? O que eu estou fazendo, turma? Pelo amor de Deus! O que eu estou fazendo? Eu coloquei saliva na dedada. Ó, saliva no dedo. Saliva no dedo, água. Olha a quantidade de calor necessária para vaporizar a água. Então, primeiro o calor do ferro vai vaporizar a água do meu dedo. Dá para eu ver se o ferro está quente e não dá tempo de queimar meu dedo, entendeu? Por quê? O calor específico latente de vaporização é muito alto. Por isso que a pessoa nem sabe de física, mas inconscientemente ela faz isso. Você não vai pôr o dedo direto lá no ferro. Você lambe e põe o dedo. Você protege o dedo, tá? Claro, o cara vai lá, lambe e fica meia hora com o dedo lá no meu. Aí você está querendo demais também. Mas para você entender que o calor latente de vaporização é considerado alto, né? Tá bom? 5.400. Agora vamos somar tudo. Somar tudo na chambala. Ó, quero ver se você tá esperto aí. Tá faltando mais um, ó. 120 graus, turma. Agora nós vamos ter que aquecer o vapor. Tá faltando o Q5, né? Não vou somar ainda não, tá? Então vamos colocar aqui patada neles. Ó, o Q5, vamos ver quanto que vai dar? Vamos ver? Vamos apagar a lousa então? Agora eu vou calcular o Q5. O Q5 é a quantidade de calor para aquecer o vapor. Então vamos lá. A massa continua a mesma, 10 gramas. Por incrível que pareça, o calor específico sensível do vapor é 0,48, tá? Mas eu vou aproximar para meio, tá bom, turma? Então é caloria por grama por grau Celsius. Geralmente o examinador usa o valor aproximado meio, tá? E o delta θ é 120 menos 100. Quanto que dá 120 menos 100? 20 graus, tá? Então, repito, 20 graus Celsius, aqui, 120 menos 100, tá? Então, aqui nós temos um delta θ de 20 graus, tá bom? Um delta θ de 20 graus. Vamos marcar aqui. Igual a 20 graus Celsius, tá? Deu uma borrada aqui, desculpa aí. Vou deixar bem bonitinho para você. Olha lá. Vamos fazer a conta, turma? 10 vezes meio vai dar 5. 5 vezes 20, 100 calorias também. Então deu aí uns 100 calorias também, né? Aquele começo lá, tá? 100 calorias. Não vai associar que é a mesma coisa não, tá, turma? Aqui foi coincidência. 100 calorias. Quantidade de calor C5. 100 calorias. É, porque tem aluno que fala, aquecer o vapor e aquecer o gelo é a mesma coisa? Não é. Tá? É que aí foi coincidência de ter dado o mesmo valor. Tudo bem? Turma, qual é a quantidade total de calor que eu tenho que fornecer para a água para ela passar de gelo a menos 20 até vapor a 120? Tem que passar pelos 5 estágios. Não tem jeito. Então é o Q1. Então, vou escrever aqui, ó, Q1 mais o Q2 mais o Q3 mais o Q4 mais o Q5. Tá? E aí, nós temos
nós temos qual o valor? Q1 é 100, Q2, 800, Q3, 1.000, Q4, 5.400 e o Q5, 100. Turma, aí o aluno vai fazer conta assim? Não, coloca um embaixo do outro, não tem jeito, você vai ter que fazer, senão você vai ficar... Então o que eu aconselho você fazer? Claro, aqui eu estou organizei para você entender, mas vamos ter que somar um embaixo do outro, então eu vou pôr, pega o maior aí, 5.400, mais 1.000, mais 800, mais 100 mais 100. Pode colocar 200, mas vamos fazer assim. Então, ó, 0, 8 e 4, 8, 9, 10 com 4, 8 e 4, opa, 10 com 4, 14, nossa mãe, olha aí. Volta. Ó, presta atenção. Ó, vamos lá. 8, 9, 10. Com 4, 14. 14 vão 1, tá? 5, 6 e 7. Então, são 7.400 calorias. Essa é a quantidade total de calor necessária. Quantidade de calor necessário para aquecer a água. E aí... Chambala neles, tá lá 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 lá, chambala neles, lá 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 lá, chambala beba, chambala baba, chambala lá lá.